Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, né, gente? Mais uma vez aqui para cuidar da nossa saúde, né? A saúde, em primeiro lugar, da alma, saúde da cabeça, porque quando a gente cuida da saúde da cabeça, o corpo começa a reagir, começa a melhorar. A gente sempre fala que as nossas enfermidades foram construídas por nós, né? E é um fato. Até mesmo aquelas enfermidades que já existem por aí, que a gente capta ela na nossa essência, né, no nosso corpo astral, de certa forma foram construídas por nós a capacidade para que isso ocorresse. Pelo nosso estado emocional, a gente entra em desequilíbrio, né, emocional, abaixa o nosso sistema imunológico, e os resfriados e as viroses e outras coisas acabam adentrando. Então, de certa forma, fomos nós que construímos a possibilidade de absorção em nós dessas enfermidades. Mas é assim, todas as informações que nós recebemos no dia a dia, seja dos nossos familiares desde que nascemos, seja as informações dos professores, sejam as informações dos noticiários, das pessoas em geral. Como ninguém tem a perfeição ainda, então trazem-nos informações, muitas vezes, que são verdadeiros enganos. E nós mesmos, pelo índice de imperfeição que trazemos em nós, muitas vezes passamos informações para outras pessoas, para crianças, inclusive, de uma forma enganosa, de uma forma a qual nós acreditamos, é uma crença nossa. Aprendemos assim e passamos assim. Mas isso não quer dizer que seja a verdade, que seja a realidade. Então, mais uma vez, estamos aqui na Casa Nova Era, no intuito de buscar alívio para as enfermidades que trazemos em nossa alma, tá? E tendo também a possibilidade de aprendermos algumas coisas que, se formos analisar com o devido critério, traz uma certa lógica. Os nossos cientistas já estudaram com afinco, né, a criação das enfermidades pelos distúrbios emocionais. Isso já está mais do que provado. O câncer, construído por anos e anos de mágoas e ressentimentos e ódio agasalhado no coração. Então, aquilo que a gente acaba falando aqui em relação a essas enfermidades traz, assim, de certa forma, uma lógica para nós. É óbvio que não pretendemos jamais ser infalíveis nas informações que também passamos para as pessoas. Passamos um pouco daquilo que aprendemos e muitas vezes possamos ter aprendido de uma forma enganosa. Então, a gente sempre diz, como foi dito lá atrás, né? Maldito o homem que confia no homem. Nós temos que confiar no divino. Aquele ali é livre de engano. Mas mesmo ali, pelas nossas imperfeições, muitas vezes nos enganamos na forma como cremos nesse divino. Muitas vezes assimilamos informações que recebemos com relação a esse divino, e essas informações nos foram passadas por religiosos e muitas vezes de uma forma também por engano. Como todos nós já somos possuidores da razão, como todos nós já aprendemos sobre as coisas do bem, sobre as coisas que provocam alegria, contentamento, felicidade, e aprendemos também sobre as coisas que provocam o inverso disso, que provoca dor,
provoca revolta, provoca mágoas, que provoca sofrimento. Então já temos a capacidade de analisar de acordo, vamos dizer assim, com as cordas vocais do coração, ou seja, com a nossa mente naquilo que consideramos como justa razão. Todos nós já compreendemos um pouco das coisas do bem e das coisas do mal. Todos nós estamos aqui aprendendo. E a gente tem a oportunidade de aprender no decorrer desses anos todos que existe a salvação para todo ser humano, mesmo para aqueles que estão ainda arraigados na maleficidade, mesmo aqueles que ainda trazem muito ódio no coração, desejo de destruição, de enganação, para esses também há salvação. De forma que nunca, jamais devemos ver os nossos semelhantes, seja qual for o estado dele, jamais devemos vê-lo como um ser falido eternamente. A gente tem estudos dentro da doutrina espírita que nos mostra que seres que ficaram por milhares e milhares de anos arraigados na maleficidade, um dia curvaram-se ao amor. A revolta no coração humano é muito difícil de ser tirada, de ser removida. Mas ela o é sempre, no decorrer da eternidade do tempo. Estudos nos mostram que grandes líderes da maldade no planeta, que habitaram aquilo que aprendemos a chamar de inferno por milhares de anos, que reinaram nas trevas, conduzindo bilhões de seres humanos para o mal, um dia se curvaram. Um dia se libertaram do ódio que trazia no coração e por primeira vez choraram, se preparando para um novo caminhar. Então, para todos os seres humanos do planeta existe salvação. Tem muita gente que diz assim, mas e a tal da separação do joio e do trigo? Não vai ocorrer? Ela já vem ocorrendo já há décadas e décadas e ainda vai se estender por mais algumas décadas. Como aqui, no plano físico, os governos, as pessoas afastam os criminosos do meio social para que eles não provoquem danos, não provoquem dor, sofrimento, prejuízos, mantenham-os encarcerados até que resgatem suas penas. No mundo astral também não é diferente disso. E a separação do joio e do trigo, tão propalada pelos religiosos, tão propalada dentro da doutrina espírita, vem ocorrendo. Diz a espiritualidade que no planeta, esses que ainda são arraigados no mal e que se comprazem nesse mal e que não querem se redimir, que não querem se melhorar, que como Deus deu o livre-arbítrio para todos os seres humanos, e deles também é respeitado o livre-arbítrio, ninguém os forçará a mudarem se não quiserem, estarão sendo separados para viver em uma das muitas moradas da casa do Pai. Nós fomos ensinados pelos religiosos, por outras pessoas que quiseram sempre
conduzir a humanidade como se gado fosse, nós fomos forçados a acreditar que vida só existe nesse pequeno orbe chamado Terra, desse pequeno sistema solar que só tem 8 planetas, que é um dos menores sistemas solares da Via Láctea, da nossa galáxia. Informam-nos a espiritualidade e também os cientistas do plano físico que a nossa galáxia Via Láctea é composta de bilhões de planetas e de muitos e muitos e muitos sistemas solares, dos quais alguns deles o Sol, ou seja, a estrela central, é centenas e centenas e centenas de vezes maiores do que o nosso Sol. Então, aquilo que nos levaram a acreditar que vida física só existe no planeta Terra é aquelas historinhas que se conta para as criancinhas, para botar medo nelas, né? Do bicho-papão. E como o próprio Jesus disse, na casa do Pai há muitas moradas. E aí tem gente que fala, mas Ademar, nós mandamos naves para outros orbes. E lá a gente não vê nada. Não vê prédios, não vê cidades, não vê pessoas. Só vê aquele campo físico do planeta, no estado em que se encontra, e que as nossas máquinas conseguem fotografar e filmar. Aí eu os pergunto, vocês acreditam que existe só uma dimensão no plano do universo? Eu pergunto para vocês, vocês entram naquelas salas lá para passar nas macas? Vocês acham que só existe essa dimensão que vocês estão vendo? Um médium lá, né? Supostamente acessado por um espírito que está ali para tratar vocês? Não, gente. Existem outras e outras e outras várias dimensões. Se vocês forem fotografar a sala lá, vocês vão ver só os médiuns, as pessoas do plano físico que estão trabalhando, as macas, não vão ver mais nada disso. Não vão ver a aparelhagem da medicina instalada lá, que é muito superior às que estão no plano físico hoje. Muito mais evoluída do que as que estão no plano físico. Não vão ver os médicos, os enfermeiros, as equipes. A hora que iniciou a chamada para os passes, todos puderam observar que veio uma médium lá de dentro, né? A Ana Maria, e ela estava ali acompanhada do Dr. Giovanni. Aqui a gente vem para tratar da alma, não vem para tratar do corpo físico, não. É que às vezes arrumando, né, o campo do corpo espiritual, o campo áurico, as coisas começam a melhorar no campo físico, no corpo físico. E ele percebeu que tem pessoas aqui que tá louco para ser atendido logo, para voltar para o seu lar. E veja bem, isto não é uma crítica que ele estava fazendo. Porque ele sabe que, obviamente, deve ter gente aqui que tem família dependente, esperando em casa. Ou deve ter gente aqui com muita dor, não vê a hora de se jogar numa cama, num sofá para alívio das dores, das enfermidades. Ou ainda pode ser por outros motivos que a pessoa está doida para passar logo, para ser atendida, para voltar para casa. Não interessa e não há crítica nenhuma da nossa parte, da parte dele, com relação a isso. Mas ele expôs a necessidade de, enquanto estivermos aqui, procurar acalmar o nosso coração, para que possamos ficar numa condição melhor para ser assistidos pela espiritualidade. Tem muita gente que acha que a assistência se dá somente quando se deita na maca. Não é. Desde o momento que adentramos as portas da casa espírita ou de qualquer outro templo religioso, já estamos sendo assistidos.
Tem muitas pessoas que acham que para que os médicos possam dar assistência, precisa necessariamente estar deitado na maca. Não é assim. A assistência também pode se dar aqui no salão. Tanto é que, há alguns anos atrás, todos os médiuns que trabalham na maca, no dia de segunda-feira, estavam enfermos, e um deles viajando, com dengue, um monte de problemas, e não pôde vir ninguém trabalhar nas macas. A moça da recepção falou: Ademaria, agora, vamos dispensar esse povo todo? Dissemos não. O povo vai ser assistido no salão, durante a palestra. Todos adentram, ficam no salão, procura acalmar a mente, passa essa orientação. A palestra será por meia hora, e durante essa meia hora todos serão assistidos. E assim transcorreu. No final da palestra, todos foram embora, foi anotado lá a presença, e aí chegou uma mulher com uma mocinha, uns 12 anos. A menina da recepção disse: Ademaria, agora pede para ela entrar lá no salão, que faça uma prece, que fique lá por 15 minutos, que ela também vai ser assistida. E assim foi. Só que ficamos lá na frente conversando com a moça da recepção e passou uma meia hora. A moça estava aqui ainda com a filha. A filha sentada aqui, a moça sentada ali. Aí viemos de lá: olha, moça, você já pode ir embora, você já foi assistida. A menina olhou assim com aquele ar de: sei não, né? Aí voltamos para lá. A moça foi, a criança foi atrás. Aí olhamos para a moça e falamos: difícil de acreditar, né, mocinha? Que a sua mãe foi assistida lá no salão, né, pelos médicos espirituais. Ela falou: muito difícil. Muito difícil. Falei: até você foi, moça. Como assim? Falei: cadê aquela dor que você estava aí no pescoço? Nossa, sumiu. Então, gente, isso ocorre. Tínhamos trabalhadores aqui na casa dando palestra e vendo, dia de terça-feira, que não tem maca, os médicos assistindo uma pessoa que estava encostada lá no portão, do lado de dentro, rolando de dor com pedra nos rins. E no final, a pessoa já não tinha mais dor. Já contamos outras vezes aqui, de um dia, e muitos aqui já ouviram essa história, que chegou um casal idoso de japoneses aqui com seu filho no carro deitado. Uma caravan, um carro comprido, botaram um colchão lá atrás e o rapaz deitado lá, um homem de uns 40 anos mais ou menos, gritando de dor. Pediram que alguém pudesse ir lá pegar o rapaz para trazer para dentro. Fomos lá, pegamos nos braços, trouxemos e colocamos na maca. Dali meia hora, o rapaz sai aqui sem uma dor. Batendo os pés. Nossa, sumiu a dor. Estou vendo que vocês são pobrezinhos e eu quero contribuir, eu quero fazer um cheque de R$5.000. E não precisamos do seu dinheiro. Você quer ajudar? Quer ajudar os necessitados? Vai procurar um asilo, um orfanato aí fora, pobrezinho, que esteja faltando comida, que esteja faltando agasalho. Vê lá o que está faltando, vai no mercado, compra e leva para eles. Nós não precisamos do vosso dinheiro. Em algum lugar que isso tivesse ocorrido, foi um milagre, foi um milagre, foi um milagre. Traz o seu dinheiro. Vocês sabem que isto é uma verdade. Não estamos aqui para criticar ninguém. Estamos pontuando o entendimento de cada pessoa. Pode ser que nós, que hoje estamos espíritas, já passamos por essas religiões aí para trás, em outras épocas, e fazíamos o mesmo. Então não estamos criticando, estamos dizendo que cada um está no seu tempo de entendimento.
Então, gente, eu relatei esse caso para dizer para vocês que esse moço foi colocado na maca para tratamento. E de lá ele saiu bom. Mas que se não tivesse a maca, ele poderia ser colocado sentado num banco e sairia da mesma forma. Porque Jesus não precisa das coisas materiais para trabalhar. E também não vende o serviço que ele faz. Ele próprio falou para os discípulos: ide e pregai. Dai de graça o que de graça vocês receberam. Nós que estamos aqui trabalhando na doutrina, não precisamos pagar anos e anos uma universidade para aprender sobre os ensinamentos de Jesus. Aprendemos gratuitamente. E falando em relação ao tempo de algumas pessoas que eventualmente estejam doidas para voltar para casa para serem atendidas logo, a gente compreende pelos motivos que explanamos. Sabe-se lá qual é o motivo do desespero que a pessoa queira voltar rápido para casa. Mas queremos dizer que nós, tarefeiros do Nova Era e de outras casas religiosas, também somos seres humanos. Também temos compromissos, muitas vezes, em nossos lares. Também tem dias que estamos esgotados. Às vezes, exaustos até. Ou às vezes com alguma enfermidade. Como hoje mesmo eu estou com a minha sinusite atacada. Tosse. Doido para me jogar num sofá ou numa cama. Mas, por compreender que a dor é grande no planeta, por compreender que as pessoas precisam encontrar um amparo e um socorro nos momentos de dor e desespero, como nós mesmos encontramos quando aqui chegamos, feridos, machucados, e fomos acolhidos. Hoje, a grande dificuldade do ser humano, a grande solidão do ser humano é falta de acolhimento. Às vezes, só o fato de você acolher o ser que está vivendo numa profunda solidão, numa profunda depressão, só o acolhimento já inicia a cura. A cura começa a se fazer ali. Então, a gente sabe da importância que é ter um lugar como esse, como as outras casas religiosas, onde as pessoas muitas vezes chegam como último recurso no desespero, sendo que alguns até já tentaram o suicídio para o alívio do sofrimento. Então a gente sabe da importância e é por isso que a gente se coloca como voluntários do amor, porque a gente sabe da importância que é fomentar o amor no planeta. Muitos espíritos que vêm aqui desencarnados, quando encontram aqui um abraço, eles se desmancham em lágrimas. Porque está há muito tempo sem que ninguém lhe dê atenção. Há muito tempo só sendo enxovalhado, xingado, criticado. E quando chegam aqui, às vezes, na sessão que é própria, onde temos a oportunidade de conversar com eles, e eles recebem um pouco de afeto, um pouco de atenção, muitas vezes eles ficam incrédulos. E quando percebem que aquilo é de verdade, eles dizem, mas eu não mereço. E a gente tem que dizer que eles merecem sim, porque são filhos de Deus. São irmãos de Jesus e nossos irmãos. Então, gente, aqueles que não podem trabalhar,
no plano físico, para desenvolver o amor no planeta, para fomentar o amor no planeta, conversem com esse cara aqui, ó. Está simbolizado aqui nesse quadro, nessa figura. Converse com ele, com Jesus, ele é o nosso irmão mais velho. A hora que forem deitar, fala com ele, chama ele para uma prosa. Fala, Jesus, seguinte, ó. Eu trabalho muito, eu estudo, eu não tenho tempo, isso, aquilo, outro, eu ainda preciso ter meus momentos de lazer. Mas, se eu for útil para alguma coisa, me coloco como voluntário durante o sono físico. Me coloco como voluntário. Se houver algum curso que eu possa fazer para me tornar um ser humano um pouquinho melhor, me habilito a me inscrever nesse curso, Senhor. Eu quero ser útil. E aí, com certeza, seremos aproveitados em alguma tarefa durante o sono físico. E no outro dia, com certeza, não vamos acordar cansados, não. Vamos acordar mais dispostos, muitas vezes contentes, por lá no íntimo sabermos que fomos úteis, por saber que podemos estender a mão aos sofredores. Nós aqui, trabalhadores do Nova Era, assim como das outras igrejas, estamos aqui agora, quando terminar as tarefas, 9h30, 10, 10h30, cansados, a gente retorna para os lares. A gente deita, dorme. E quando necessário, nós voltamos aqui durante o sono físico, somos trazidos por equipes espirituais, muitas vezes para atender vocês que também voltam aqui em espírito para serem tratados. Muitas vezes voltam aqui em espíritos para a gente ver se consegue fazer a composição de vocês com os seus inimigos espirituais de outras vidas, para ver a possibilidade de que eles possam lhes perdoar ou vocês os perdoar quando é o caso. De forma, gente, que o trabalho divino do Criador e de Jesus, que Ele mandou aqui para cuidar de nós, é um trabalho muito extenso, muito grande. E não pensa que Ele coordena só o grupo do cristianismo, não. Foi Ele que mandou para cá Buda, Krishna, Maomé e todos os outros que vieram trazer ensinamentos para a humanidade. Ele é o cara que governa esse planeta, que cuida desse planeta. Ele que mandou cada um de nós para cá. Então, se a gente quer efetivamente nos tornar seres humanos um pouco melhores, nos coloquemos como voluntários do amor. Se não podemos fazer, durante os momentos que estamos despertos, porque temos outros afazeres, nos coloquemos como voluntários durante o sono físico. O que conta para ele são as nossas intenções. E ele mesmo disse, quando esteve aqui em nosso meio, a cada um segundo as suas obras. Nós temos todo um histórico de redenção em nossas vidas, pelos enganos cometidos em outras épocas aí para trás. Quem acha que nunca cometeu engano em outras épocas, é só analisar essa atual encarnação para ver que também cometeu enganos na atual encarnação. Então, gente, a nossa redenção pode se fazer muito mais fácil quando nos colocamos à disposição do amor. Esqueço desse cara aqui. Quando nos colocamos à disposição do amor. O próprio Jesus falou que o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, se o amor cobre uma multidão de pecados,
Então, só para vocês terem uma noção, digamos que nós tenhamos que resgatar na atual encarnação 50 quilos de dores, né? Vamos quantificar para a gente ter assim, né, uma noção mais exata das coisas. Digamos que tenhamos que resgatar 50 quilos de dor que semeamos aí para trás em outras épocas. Se nos colocarmos à disposição como voluntários do amor, pode ser que esses 50 quilos de dores que tenhamos que resgatar, 20 quilos seja resgatado em amor. Ou seja, só vamos ter que colher os outros 30 quilos de dor. E por estarmos ligados, né, às forças divinas, essa dor será menos intensa, porque estaremos mais fortalecidos. O próprio Jesus falou: se um dia teu fardo estiver pesado demais, vem a mim que eu aliviarei. Ele não disse que ia pegar o nosso fardo e colocar nas costas dele e dizer: moleque, você está livre para continuar fazendo bagunça. Ele não falou isso. É que quando nós vamos a ele, nós recebemos uma carga energética muito poderosa. Isso daí nos torna mais fortes, faz com que o fardo pareça mais leve. Então é isso, gente. Cada um de nós procuremos fazer um pouquinho a nossa parte. Cada um de nós procuremos nos colocar a serviço do amor, porque o voluntarismo está muito pouco no plano físico e também no plano espiritual. Poucos são os que se colocam a serviço do amor, de fomentar o amor no planeta. Então, vocês que estão aprendendo um pouco sobre isso, pensem nesta possibilidade. Então, gente, o que vocês acham de pensar a respeito disso que nós falamos? Se colocarem como voluntários do amor durante o sono físico. Que maravilha, né? Poder se colocar como voluntário do amor durante o sono físico. Né? Gente, isso é sério, muito mais sério do que vocês possam imaginar. Existe um contingente muito grande de seres humanos, cada vez mais gente despertando para fomentar o amor no planeta. E é graças a isto que a humanidade já escapou da Terceira Guerra Mundial. O amor cresceu no planeta. E a espiritualidade nos diz que graças ao crescimento do amor, não teremos a Terceira Guerra Mundial. Olha que bênção. Pensemos no que foi a Segunda Guerra Mundial. Quanta destruição. Mais de 50 milhões de pessoas mortas nos ataques. Isso sem contar outros milhões que morreram em função da guerra posteriormente. Olha que bênção. E graças ao crescimento do amor no planeta, escapamos da Terceira Guerra Mundial. E tem gente que ainda diz: Ademar, esse mundo está perdido. Não está perdido. É que a pessoa só fica vendo as notícias ruins da televisão. E muitos, por isso, acabam em depressão. Se vocês querem um conselho, não assista jornal nenhum. Porque quando assistem, chega no final do dia, estão depressivos, estão tristes, estão desencantados, desiludidos, estão amargos. E às vezes no dia seguinte fica comentando com os amigos essa desgraceira toda que passa nos noticiários. Ao invés de assistirem esses noticiários que os nossos irmãos afastados da luz fazem questão de propagar para que cause essa comoção nos seres humanos, esse tipo de energia que os alimenta no plano astral inferior. Saiam dessa sintonia. Procurem ler bons livros. Procurem
programas na televisão que mostra flores, pássaros, que mostra coisas do bem. Também não digo para se apegarem nos programas religiosos, que muitas vezes tem muito engano ali. E vocês ainda acabam dando o dinheiro de vocês. Querem se apegar nas coisas divinas? Se apegue com Jesus. Não precisa nem ter uma imagem dele nas vossas casas. Busque na mente uma imagem como essa só para fixar, para se ligar, para se conectar com ele. Que a conexão com ele se faz aqui com o coração. Entende? Então é isso, gente. Nós temos condições de transformar a nossa existência em algo bem melhor. E graças a isto, daí o amor está crescendo no planeta Terra. A solidariedade, a fraternidade está se expandindo. E é essa expansão que vai ajudar a que os nossos irmãos ainda arraigados na maleficidade possam ser amparados e acolhidos para uma das muitas moradas da casa do Pai, onde terão a oportunidade de, com o tempo, entrarem nos caminhos da redenção como nós entramos um dia, porque também éramos bárbaros, também já fomos selvagens, também já fomos iníquos, já tiramos vida, já roubamos, já destruímos. Vivíamos em caminhos que não conhecíamos as coisas do bem. Então, pessoal, aí a gente coloca a coisa da seguinte forma. Com tudo aquilo que falamos aqui hoje, inclusive sobre a possibilidade de sermos voluntários durante o sono físico, para trabalhar, para fomentar o amor no planeta. Em primeiro lugar, nós aqui no Nova Era procuramos sempre, respeitando o livre-arbítrio das pessoas, nunca imputar medo nas pessoas. É óbvio que se alguém chega e diz para você, se você não for cumprir a sua missão, se você se negar a cumprir a sua missão, você não vai vir nessa mesma esfera, você vai vir numa esfera inferior, ou seja, vai vir para um mundo mais atrasado. É a tal da separação do joio e do trigo que nós comentamos, que as pessoas maléficas não poderão mais habitar o orbe terrestre. Tá? Agora, dizer para uma pessoa que, pela incapacidade dela de cumprir aquela missão a que ela se propôs inicialmente, de que ela não vai ficar no planeta Terra e que vai para uma esfera inferior, seria imputar medo, e isso a gente não faz jamais. Mas a gente compreende que existem pessoas que fazem, e não as criticamos. Por quê? É assim que elas entendem. Tá? É como os nossos policiais, por exemplo. Os nossos policiais chegam e muitas vezes nos intimidam. Por quê? Porque sentem prazer na intimidação? Não, porque eles querem realmente que mantenhamos um caminho correto, um caminho das coisas do bem. Então não criticamos esse irmão. Mas o que ele pode ter querido se referir a você é que você irá para um desses outros mundos que não será o planeta Terra, porque o planeta Terra está passando de um mundo de provas e expiações, ou seja, um planeta onde ainda existe a dor, o sofrimento, o roubo, a traição, a inveja, esses sentimentos contrários ao bem e ao amor, tá? E ele deixará de ser esse tipo de planeta, porque o planeta Terra também está evoluindo. E ele será um planeta de regeneração, onde não terá mais vez esses sentimentos contrários ao bem e ao amor. Portanto, aqueles que ainda estiverem enraigados nesses tipos de sentimentos, não terão mais como habitar o orbe terrestre. Irão habitar outros orbes semelhante ao que é a Terra hoje, ou seja, planeta de provas e expiações. E aqueles mais arraigados na maleficidade irão habitar planetas mais primitivos, como era a Terra há milhares de anos atrás. Um dos planetas relatado pela espiritualidade, para onde irá uma parte
da humanidade terrestre que ainda está muito arraigada no mal. Quando a gente fala mal mesmo, bandidagem, morticínio, sabe? Maleficidade ao extremo. Um desses planetas, que foi até apelidado pela espiritualidade como chupão, é um planeta que é quase 10 vezes o tamanho do nosso planeta Terra. O Sol, a estrela central daquele sistema solar, é 10 vezes o tamanho do nosso Sol. Tá? A forma de vida mais evoluída que existe lá hoje está no sistema evolutivo dos antropóides. Quem estudou a nossa ciência vai ver lá na evolução da escala humana, quando sai lá de um negocinho pequeno, vai crescendo, parece um animal grande, peludo, com os braços esticados. Já fazem cabanas com madeiras, com palhas. Tá? Então é um local, é um mundo. Para esse orbe irão aqueles mais arraigados no mal que vivem no planeta Terra. Então, gente, com relação ao que o nosso irmão falou para você, não é o fato de você não poder, né, desenvolver aquilo que você tinha se proposto quando você veio para a encarnação, que você vai ser jogada para um outro orbe. Só que você não sabe que você já tem cumprido muito desse compromisso. Lá fora, no dia a dia, de outras pessoas que convivem contigo. Você já tem praticado essa sua mediunidade, talvez até sem se dar conta. E agora, sabendo que ainda pode, como voluntária, desenvolver isso durante o sono físico, melhor ainda. Não é bom? Então, ó, veja a pergunta que a nossa amiga aqui formulou, que pode ajudar, né, no esclarecimento, para que a gente possa entender algumas nuances, algumas coisas. Dissemos agora há pouco para vocês que a separação do joio e do trigo está se fazendo, não foi isso? Ou seja, uma parte da civilização humana do planeta Terra passará a habitar outros orbes. Aqueles que não conseguiram ainda a evolução moral. E para que não fiquem aqui causando danos àqueles que se esforçaram para se melhorar, então serão retirados, assim como hoje os criminosos são apartados da sociedade e vivem em prisões. Então, da mesma forma que do planeta Terra está havendo um êxodo de pessoas, está havendo êxodo de outras pessoas, de outros orbes, em direção à Terra. Só que vem pessoas de outros orbes que lá a comunicação nem é verbal como nós aqui. A comunicação é mental. Uma espécie de telepatia. Então esses irmãos chegam aqui, eles não têm facilidade para se comunicar conosco. Não estamos aqui dizendo que todos esses que vêm com graus diferentes de autismo sejam seres que estão vindo de outros orbes para passar a habitar a Terra. Mas observem o grau de inteligência desses carinhas. Você que é professora sabe. Certo? Quem é professora que sabe disso? O grau de inteligência desses carinhas é altíssimo. Eles têm dificuldade de se comunicar no mesmo nível que nós. Agora, se formos fazer um estudo sobre o autismo, nós vamos ver que há 20 anos atrás, em algumas cidades, nos Estados Unidos, por exemplo, o grau de autista era 1 para 10 mil crianças, para 20 mil crianças. Alguém sabe o grau de autismo hoje em algumas regiões? 1 para cada 37 crianças. E os nossos cientistas ainda não se deram conta, né? Alguns já perceberam que existe um alto grau de autismo nessas novas encarnações. Como dissemos aqui, já pensou
Em algumas décadas atrás era 1 para cada 10 mil crianças, 1 para cada 20 mil crianças. Hoje, em algumas regiões, é 1 em cada 37 crianças tem o grau de autismo. Então, observa-se que tem alguma coisa aí que não está batendo. Só que os nossos cientistas ainda não se deram conta disso daí. Tá? É muito difícil o cientista acreditar em alguma coisa que não seja ali palpável para ele, que ele veja materialmente falando. Então é muito complicado. Tá? Mas esta é a realidade. Sempre houve no nosso planeta transição de grupos de pessoas, assim como em outros orbes. Tá? Os hebreus, os maias, os egípcios, são civilizações que vieram do sistema de Capela. Civilização muito mais evoluída naquela época, há milhares de anos atrás, do que ainda é a Terra hoje. O sistema de Capela, um dos mundos lá, passou por guerras nucleares devastadoras, que destruiu há milhares e milhares de anos atrás o orbe material, físico. Para vocês terem uma ideia, Capela está há 25 mil anos à frente em termos de evolução do planeta Terra. Imaginem o planeta Terra com a evolução rápida que estamos tendo. Imagina daqui a 50 anos, daqui 1000 anos, agora imagina daqui a 25 mil anos. Como estará a evolução do planeta Terra? Então, essa migração de seres humanos interplanetários sempre existiu. Tivemos civilizações que foram exilados de outros orbes, como os capelinos, que vieram aqui, estagiaram, se redimiram e voltaram para os seus mundos de origem. Nós que estamos aqui na Terra, achamos que somos todos terráqueos. Estamos terráqueos, mas muitos de nós aqui já passamos por vários outros orbes terrestres. Planetários. Terra é dado a esse planeta aqui, né? Alguns dão o nome de Gaia. Estamos de passagem. E muitas vezes nos damos tão alta importância, né? Muitas vezes colocamos aqui nosso nariz lá em cima, sai todo mundo de baixo, isso não passa por cima. Esses que agem assim não têm mais condição de ficar aqui, né? Onde, como disse Jesus, que os mansos e pacíficos herdariam a terra. Então, gente, não sei se te dei algum tipo de esclarecimento, tá? Mas é isso. Tá? São seres humanos que estão vindo de outras regiões. Os caras chegam aqui e ficam bobados. Pô, esses caras ficam falando aí, nem sei. Mas é uns carinhos inteligentes demais da conta. Tudo se conjuga, porque tudo é aproveitável, tá? No mundo astral. Por exemplo, vocês lembram quando teve aquele surto de chikungunya? Microcefalia. Então. Aí tem gente que fala, mas como? Se todo mundo é filho de Deus, como é que pode ser uma coisa dessa? Como é que Deus vai mandar esses carinha para cá, assim, tudo doente? Olha a bondade de Deus oferecendo a possibilidade da redenção. Esse grupo de pessoas que precisavam encarnar, passaram por situações lá atrás que eles causaram essa enfermidade neles. Alguns podem especular, mas era grupo de pessoas que lutaram e dizimaram na guerra, ou era grupos de pessoas que espalharam a enfermidade, que isso não interessa, gente. Para nós não interessa o que foi, interessa o que é. É como quando chega um espírito aqui na assistência fraterna, que ele diz que está com ódio de vocês, nós não estamos preocupados com vocês, não.
Porque vocês já estão aqui para serem tratados e serão tratados. Nós estamos preocupados com aquele irmão. Por que ele está carregando aquele ódio no coração? E a gente quer ajudar ele a se libertar daquele ódio. Para nós não interessa o que foi que aconteceu lá atrás. Interessa é a possibilidade de tirar o ódio daquele coração. Que quando for possível isso ocorrer, ele está livre e vocês estarão livres. Então, especular que esse grupo de pessoas, né, que vem com a microcefalia, o que eles fizeram lá atrás não importa. O que importa é que quando chegou a hora desse grupo de pessoas reencarnar, deu um trabalho danado para a espiritualidade arrebanhar um número de mães que aceitaria receber aqueles carinha como filhos. Porque a ninguém é imposto, a ninguém é desrespeitado o livre-arbítrio. Não pensa que uma mãe engravida de um moleque daquele, assim, sem a sua permissão. Deus não violenta o livre-arbítrio das pessoas. Cada uma daquelas mães foi chamada lá no mundo espiritual. E foi mostrado que precisava aquele Filho de Deus reencarnar, fazer um mergulho na carne para corrigir aquela enfermidade para as próximas encarnações, estar livre daquela enfermidade. E aí é chamado uma voluntária, outra, e aí você aceita receber esse carinha aqui como filho? Ah, não aceito de jeito nenhum. Quero não. Quero não. Olha, é o seguinte, se você não quiser, não será obrigada. Mas lá atrás aconteceu tal e tal coisa, de forma que você tem uma par de quilo de dor para colher durante essa encarnação. E se você resolver de livre e espontânea vontade doar o amor, esse amor vai cobrir uma multidão desses pecados aí para trás, ou seja, dessas dores que você terá para colher. Tá? Além disso, você estará reconstruindo o seu caminho, estará se redimindo das dores que você semeou, estará se preparando para uma existência mais feliz dali para frente. Ah, então eu acho que eu vou aceitar sim. Manda esse pivete para lá. Ô marido, bora fazer um filho. Ô companheiro, bora fazer um filho. Ou vai para uma noitada e volta com o barrigudinho em formação. Mas não é violentado nenhuma mulher. A nenhuma mulher é imposta. Ou seja, o livre-arbítrio que Deus deu não foi de brincadeira, é de verdade. Nós temos o direito. Só nos é tirado, em último caso, o direito ao livre-arbítrio. Quando arraigados no mal, reticentes no mal, todas as oportunidades nos são oferecidas para deixarmos de provocar dor e sofrimento nos semelhantes e queremos a toda força. Chega um dia que Deus diz, basta. Agora você vai ser recolhido. Vai matar ele? Não. Ele é um ser eterno. Mas vai deixar ele pensar lá alguns anos numa dormência. Ainda é por misericórdia. Porque se deixa ele solto, cometendo mais e mais atrocidades, cada vez mais ele vai se complicando. Cada vez mais ele terá coisas ruins para resgatar. Cada vez mais o sofrimento dele vai se ampliar. Então é até um ato de misericórdia, falar, moleque, para agora, sossega. A pergunta que o nosso irmão está fazendo, ela pode auxiliar-nos a ter alguns entendimentos. Lembrando sempre que situação nenhuma é única e exclusiva. Tá? Que tudo é um contexto dentro da humanidade, dentro da evolução humana. Nosso irmão perguntou se aquela criança veio com uma prova e expiação para aquele núcleo familiar, ou
se aquele núcleo familiar é uma prova e expiação para aquela criança, ou a gente tem que observar o seguinte, que o Criador se aproveita de todas as condições básicas em cada situação. Nada é desperdiçado, nem o próprio mal. Então, veja bem, nós falamos aqui que as pessoas aceitam receber as pessoas difíceis na família, mas muitas vezes as pessoas boas, as pessoas evoluídas, aceitam ir para o meio de uma família complicada para ajudar aquelas pessoas a progredir. Vocês já devem ter ouvido dizer que essa criança é uma luz para essa família. Porque essa criança é quem vai iluminar o caminho daquele grupo familiar que está meio complicado. Entende? Então, Deus se aproveita de todas as situações, de forma que nada é definitivo, nada é exclusivo, tudo é um conjunto de coisas aproveitáveis. Nós ainda não temos a capacidade do entendimento completo da coisa. Por quê? Porque as religiões, infelizmente, não nos trouxeram o esclarecimento que a doutrina espírita tem trazido de 150 anos para cá. De 170 anos para cá. As religiões não trouxeram. E muitos de nós estamos tendo o entendimento que a doutrina espírita nos traz pela primeira vez nesta encarnação. Outros já trazem esse conhecimento da última encarnação. Muitas vezes tendo vivido em França, que foi lá o berço da doutrina espírita. Foi lá que a luz se fez para o mundo, a luz da terceira revelação, que é justamente a doutrina espírita. Então, nos traz esse conhecimento de uma forma muito ampla. E por mais que já tenhamos lido e aprendido, ainda tem muita coisa para aprender. E o próprio Kardec, quando dá a codificação da doutrina espírita, através do Pentateuco, dos 5 livros da codificação, ele diz, aqui não se encerra tudo. Ou seja, é infinito o que vem de conhecimento pela frente. Então devemos sempre estar abertos para novos entendimentos. Quando você falava, o que eu falei aqui hoje, de mundos e outros orbes, quando eu falava isso há 50 anos atrás, né? Quando o homem estava indo na Lua, né? Um grupo de crianças que viesse de outros orbes para encarnar no planeta, quem for fazer pesquisas na internet vai ver isto e muito mais. Vai ver que os grandes baluartes da humanidade terrestre, seres evoluidíssimos de outros orbes que já estiveram aqui no planeta encarnados, como o próprio Jesus, como João Batista e como tantos outros seres evoluídos, como Madre Teresa de Calcutá, como alguns dos papas que passaram aí, que realmente eram seres humanos magníficos, como Santo Agostinho, como Chico Xavier, como Francisco de Assis e vários outros seres humanos evoluidíssimos que também vieram de outros orbes mais evoluídos que encarnaram no planeta Terra, estarão voltando a encarnar. Não estou dizendo que Jesus está voltando não, hein, gente? Ó, para com isso. Tá? Ele sempre esteve aqui, nunca foi embora. Jesus sempre esteve aqui, ele nunca foi embora. Então, gente, muitos, esses grandes filósofos da Grécia, estarão reencarnando. Alguns já estão reencarnados. Pega um Steve Jobs, por exemplo, da Apple. O cara que, graças a ele, e ao conhecimento e à evolução que ele tem, ele trouxe isso daqui, ó, que nós podemos falar e ver o mundo inteiro. Isso é um ser, segundo diz a espiritualidade, de mundos evoluidíssimos, de 8ª dimensão. O planeta Terra é 3ª dimensão ainda, em termos de evolução. Agora é que vai dar um salto
para a quinta dimensão. Deixando de ser provas, expiações e passando a ser um planeta de regeneração. Não é que só ficará os santos aqui, não. Nós que somos imperfeitos, mas que já temos bondade no coração, também vamos ficar. Mas não somos santos. Entendeu? Quer dizer, talvez seja pretensão minha dizer que vou ficar porque tem um pouquinho de bondade no coração. Né? Talvez sim, talvez não. Mas é o que eu falo para Deus, vamos precisar de mim, estou dentro. Porque ele é um só no universo, né? Então não importa se cá, se lá, se qualquer que seja o lugar. Você tem até a opção de dar uma protelada, como muita gente está fazendo no mundo astral. Porque sabe que aqui a barra é pesada. Mas não é bagunçado assim, não. Vai chegar uma hora que a vida vai te empurrar. Sabe, dar uma empurradinha. Vai, moleca, vai lá. Você não quer ir como moleca? Vai como moleque agora. Não. Não. Voltar como bicho, como animal, não. A natureza não regride, gente. Não há regressão. O ser humano chegou num estágio de evolução. Digamos que o estágio de evolução esteja aqui do 0 a 1000. Quem chegou a 100 aqui não tem como voltar para 99. Não tem como desaprender. Entendeu? Voltar a ser bicho nunca mais. Daí foi lá nos princípios da vida no planeta Terra, quando éramos assim, pequenas amebas. Por isso que a espiritualidade diz que a vida começou nos mares. Nós todos somos seres marinhos. Se você pegar uma gestação do 0 dia até o 9º, completar o 9º mês, você vai ver que o pequeno feto que começa a formar, ele começa com um peixinho ali no primeiro dia. Depois vai se tornando, parece a nossa evolução como espécie. Até chegar no que somos hoje, né? Agora, querer voltar para trás, para com isso. Não vamos voltar para trás, não. Né? Um longo caminhar até aqui. Milhões de anos. Você está falando aquelas crianças rebeldes que não querem obedecer pai, mãe, professor, não quer obedecer ninguém, quer reinar absoluto no mundo, né? Fala assim, eu não pedi para nascer. Ah, pediu. Pediu. Pediu para nascer e às vezes teve dificuldade para achar alguém que o aceitasse como filho. Porque é um ser tão rebelde que foi oferecido para muitas mulheres que não quis receber como filho. Não, esse pestinho eu não quero não. Esse daí não quero não. E às vezes chega numa mulher que um dia contribuiu para aquele espiritinho lá ser rebelde, né, numa encarnação passada aí, caminhou junto, fazia bagunça junto, causava destruição junto, e aí acaba chegando os caras lá da reencarnação e falam para ela, ó, você ajudou o cara a sair do caminho, agora tu tem que ajudar o cara a voltar para o caminho. E aí então acaba aceitando aquele pivete lá, né, como filho. E chega aqui é um bafafá danado, o moleque fica dizendo para todo mundo que não pediu para nascer, não pediu caramba, ele sabia que ele precisava nascer, porque senão ele continuava ferrado lá onde estava. Que ele precisava dar um salto para frente para poder caminhar um pouco na evolução, para que deixasse de sofrer tanto quanto ele estava sofrendo lá naquelas regiões abismais da qual ele vivia no mundo astral. Então é assim, gente. Tem muita gente lá que não quer reencarnar. Como a nossa amiga falou, eu não queria mais reencarnar, não. Mas quando chegar lá, tu vai ver a necessidade que tem, tu vai querer voltar para a fila logo. É assim que funciona. E quando a pessoa continua batendo o pé, que não quer, a menos que seja muito útil lá e vá protelando, porque vai estar trabalhando por bem, por amor, mas uma hora tem que voltar. Porque a natureza não dá saltos, mas também ela não fica estagnada. Ela não para no tempo eternamente. Você quer ficar lá 100 anos, 200, 500 anos? Dependendo dos teus méritos, você até consegue, sem reencarnar. Mas depois tu tem que reencarnar. É a necessidade do espírito. É a necessidade da evolução. Gente, uma boa noite para vocês.
Bom tratamento a todos, né? Que todos aqueles que passaram e os que ainda passarão sejam muito bem atendidos e voltem felizes para os seus lares. Boa noite a todos.